Oi, galera, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Thaís, sou guia de turismo, trabalho principalmente com turismo pedagógico, com alunos. E a Prof. Evelyn, oi, Prof. Evelyn, me convidou para fazer um vídeo contando sobre alguns lugares turísticos do Brasil que são patrimônios. Thaís, o que é patrimônio? Patrimônio é uma palavra que vem de bens, de herança. A gente usa isso para as famílias. Ah, aquele bem, aquele apartamento, aquela casa, é herança da minha família. Mas a gente pode usar essa palavra também nas cidades, nos espaços. Por exemplo, um patrimônio é um espaço que foi muito importante historicamente, e daí é um patrimônio cultural. Ou, por exemplo, um lugar que é muito bonito da natureza. É um patrimônio cultural. Então, existem esses dois tipos de patrimônio. Os patrimônios culturais, que foram construídos pelo homem, foram feitos pelo homem, marcaram a história e por isso eles têm que ser valorizados, têm que ser cuidados. E os patrimônios naturais, que a própria natureza fez pra gente, nos deu de presente. E também a gente tem que preservar e cuidar. Então, todo lugar que a gente tem que preservar e cuidar e que fez foi muito importante para a história, a gente chama de patrimônio. Nós temos os bens da humanidade, ou seja, do mundo todo. A Unesco, o que é a Unesco? A Unesco ela é um órgão, uma organização das Nações Unidas para ciência, cultura e educação. Então a Unesco, ela determinou que tem alguns patrimônios nos países, nas cidades, que são patrimônios do mundo inteiro, da humanidade toda. E aqui no Brasil nós temos 13. Hoje em dia a gente já tem 14, na verdade, patrimônios do Brasil e do mundo. Por exemplo, eu não vou falar todos, porque senão esse vídeo aqui vai durar 5 horas e 42 minutos. Então, eu vou falar alguns exemplos. Por exemplo, o nosso primeiro patrimônio da humanidade aqui no Brasil foi o Centro Histórico de Ouro Preto, que fica em Minas Gerais. Olha, eu vou pôr um mapinha em algum lugar aqui da tela, produção. Eu não, a produção. Produção, coloca um mapinha aí pra gente de Minas Gerais. E lá tem uma cidadezinha chamada Ouro Preto. Essa cidadezinha também era conhecida como Vila Rica antes, quando ela era ainda capital de Minas Gerais. E ali eles faziam a exploração do ouro, por isso Vila Rica, por isso Ouro Preto. E ali eles começaram. Então, chegaram muitos portugueses e eles começaram a explorar o ouro, construir as casas e as igrejas de estilo colonial português, de estilo barroco que os portugueses trouxeram. Vocês vão aprender mais para frente sobre o estilo barroco nas aulas de artes também. E aí ali também foi um marco histórico da Inconfidência Mineira, que teve um grande herói nacional que foi Tiradentes. O Centro Histórico de Ouro Preto, por conta das suas histórias, da sua arquitetura, dos seus desenhos, foi considerada patrimônio histórico da humanidade. Outro centro histórico, por exemplo, que foi considerado patrimônio da humanidade aqui no Brasil, foi lá na Bahia, o Pelourinho da Bahia. Já ouviram falar? Quem já foi para Salvador? Já visitou o Pelourinho? O Pelourinho, ele tem esse nome. Primeiro, o que é o Pelourinho, né? De onde vem o nome Pelourinho? A gente escuta tanto. Então, era um lugar onde as pessoas que cometiam crimes, primeiro os negros, depois também vieram os brancos, as pessoas que cometiam crimes pagavam pelos seus erros. E o Pelourinho foi se transformando, foi acabando essa justiça do Pelourinho, começaram a ter as cadeias, as prisões, outros lugares para você pagar pelos... Vocês não, né? Mas as pessoas que cometem crimes pagar pelos seus erros, pagar pelos seus crimes, e o Pelourinho foi se transformando num espaço cultural, principalmente da cultura preta da Bahia. Ali onde eles fazem as suas danças, os seus movimentos, a sua gastronomia, e hoje é um ponto turístico muito visitado lá de Salvador. Outro ponto histórico que a gente tem da humanidade: ruínas de São Miguel Arcanjo. Alguém já ouviu falar nisso? Isso é lá em Missões, no Rio Grande do Sul. As ruínas das Missões, como a gente... Olhem que lugar mais lindo e maravilhoso. Tá, primeiro, o que é ruína?
Ruína é um lugar que foi construído, foi abandonado e foi se deteriorando. Então, ele ia se destruindo. Isso era uma coisa importante para a gente falar de patrimônio. Patrimônio é uma forma de preservar as coisas para que elas não se destruam, para que não cheguem a ficar como as ruínas aqui das Missões, assim, só a parte de fora, só as estruturas. Então, a gente tem que cuidar dos nossos patrimônios para a gente ter mais do que só umas ruínas. Mas essas ruínas são tão lindas que acabaram se tornando patrimônio histórico e cultural lá da Unesco. E elas eram construções feitas pelos jesuítas para catequizar os índios. Também são esses assuntos históricos que vocês vão estudar um pouquinho mais para frente. Tá bom? Ah, Thaís, e aqui no Paraná, e aqui em Curitiba, a gente não tem patrimônio? Boa pergunta! A gente tem o patrimônio natural, que é considerado um dos patrimônios da humanidade. Mas não fica aqui em Curitiba, fica lá do outro lado do estado do Paraná. Eu vou pôr o mapinha do Paraná. Aqui tá Curitiba, lá do outro lado, Foz do Iguaçu, aonde termina o Rio Iguaçu. Por isso, Foz do Iguaçu. O Rio Iguaçu nasce aqui bem pertinho da gente, na Serra do Mar, ali em Piraquara, atravessa todo o estado do Paraná e termina em Foz do Iguaçu, formando as Cataratas do Iguaçu. Quem aí também já foi para as Cataratas do Iguaçu? Esse a gente já visitou mais, né? Porque é bem pertinho da gente. Bastante gente já deve ter ido, né? E aquele é um patrimônio natural, porque não foi o homem que foi lá e fez a catarata, né? Não, quem fez foi a natureza. E o que o homem fez? Ele preservou, construiu um parque para cuidar de lá e falar assim, ó, não vamos mexer nisso aqui, vamos cuidar. E daí se tornou um patrimônio da Unesco. Patrimônios naturais da humanidade, a gente tem 7, tá? Eu vou falar só desse, porque senão, né, aquela coisa do vídeo gigantesco. E em Curitiba, que vocês estavam aí pensando, e Curitiba? Curitiba não tem nenhum patrimônio da humanidade, mas a gente tem os patrimônios da nossa cidade, que são lugares que a gente tem que cuidar e preservar, principalmente no centro histórico da cidade. Ali a gente tem as ruínas. Essas ruínas são uma obra inacabada, as ruínas de São Francisco. A gente tem o Largo da Ordem, a gente tem a Praça Tiradentes, onde tem a nossa catedral e o Marco Zero, e a gente tem o nosso Paço da Liberdade, que é o único patrimônio tombado. Eita, não falei dessa palavra ainda, né? Tombado, tombamento, não é quando cai. Não, é um lugar que é preservado, que se torna patrimônio e eles tombam para ninguém mais mexer. Então, o nosso lugar tombado de patrimônio mais importante é o Paço da Liberdade. Quem fez o tombamento foi o IPHAN, que é um Instituto Nacional do Patrimônio Histórico do nosso país. Então, o Paço da Liberdade, que foi a nossa primeira prefeitura, Thaís, prefeitura, que foi a nossa primeira prefeitura de Curitiba, é o único patrimônio tombado pelo IPHAN. E é importante a gente saber e entender o que é patrimônio. Para quê? Pra gente preservar, pra gente cuidar, pra gente manter a nossa história viva. Combinado? Espero que vocês tenham gostado. Se a Prof. Evelyn ou alguma outra prof precisar, quem sabe eu apareço por aqui de novo, tá bom? Um beijo, boa aula, se cuidem e até um próximo.